mãe de um humano. Criado por Delta Guns. Capítulo 5 Última visão. Seu filho? Fluttershy. Esse sim, ela disse com muito medo. O ambiente estava silencioso, a vaqueira não conseguia acreditar no que sua amiga lhe contava mesmo sabendo que era verdade. Fluttershy estava muito nervosa já que sua amiga tinha um passado não muito bom dos humanos e tinha medo de alarmar os guardas reais para levar seu filho. Jack, há quanto tempo você cuida dele? Perguntava com um tom sério, mas por dentro estava um pouco nervosa. Fluttershy. 8 anos. Ela disse nervosa e com medo, principalmente por causa do filho e da amiga que a observava seriamente. A própria Jack estava muito confusa. Ela estava em dúvida se deveria entregar o humano ou tentar escondê-lo para sua amiga. Então Jack começou a ir até onde ficava o porão, mas Fluttershy rapidamente ficou na frente. Jack, Fluttershy, por favor, peço que se afaste. Preciso ver esse humano, ela disse séria. Fluttershy, não. Ela disse reunindo toda a coragem possível para evitar que seu filho fosse descoberto. Jack, calma, Fluttershy, Ela foi interrompida pela amiga. Fluttershy, não Jack, não vou deixar você entregar ele, não vou deixar eles torturarem ele, deixa ele. Ela começou a chorar ao pensar no que fariam com seu filho se ele fosse entregue, mas Jack acalmou ela, coloca as mãos nos ombros dela para lhe dar um sorriso tranquilizador. Jack, não se preocupe, Fluttershy, não pretendo entregar o seu filho, ela disse sorrindo, tentando acalmar a amiga. Apenas confie em mim. Uma Fluttershy mais calma viu sua amiga lhe dando um sorriso honesto, então ela decidiu confiar nela. Ela se afastou um pouco da porta do porão, mas não antes de pegar um vaso, por precaução, sabe como é, né? Uma vez dentro, Jack viu o quarto do menino. Um tapete colorido enfeitava grande parte de seu quarto. Uma cama feita apoiada em pedras e pedaços de madeira, com um colchão de lã pura amarrado em um saco de pano e um cobertor de cor vermelha com um personagem que eu não reconheço. O cobertor. Havia peças de roupa bastante velhas e grandes, uma caixa de brinquedos ao lado de sua cama, uma escrivaninha com alguns livros, cadernos e lápis. Mas não havia sinal do humano, que Jack já deduziu ser uma criança. Jack, ei Fluttershy, e o garoto? Ela perguntou em dúvida. Então viu como sua amiga apontou para um armário bastante grande. Ela foi em direção ao armário para abri-lo, mas assim que o abriu viu uma criança humana enrolada no pelo de um urso que cobria suas orelhas, e justamente quando o menino viu Fluttershy rapidamente foi abraçar sua mãe, com lágrimas nos olhos. Shenji, mamãe. Ele gritou para ir rapidamente para o lado da mãe e abraçar sua pata. Fluttershy, tá bem, meu garotinho, está tudo bem agora, ela disse se abaixando para abraçá-lo e tentar acalmá-lo, o que funcionou. Jack ficou atordoado. Ela nunca pensou que sua amiga pudesse cuidar de um humano, e ela nunca pensou que o veria novamente ao ver um humano em geral. Shenji, ao ver Jack, rapidamente se escondeu atrás de sua mãe, já que sua mãe lhe disse que se ele visse outro pônei que não fosse ela, ele deveria tentar se esconder. Fluttershy, não se preocupe, meu pequeno, ela é só uma amiga, ela não vai te machucar, ela disse tranquilizando um pouco Shenji. Em seguida, Jack, agora mais calmo, se ajoelha para ficar na altura da criança. Jack, olá pequenino, disse a vaqueira com calma.
Ponto. 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 Do nada tudo ficou escuro, um som de madeira foi ouvido. Ponto. 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 O vento em seu rosto, o cheiro de sangue. Ponto. 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 Algo não está certo. Ponto. Ponto. Abrindo os olhos, ele viu uma figura estranha. Ponto. 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 Uma sombra completa, bípede, com garras e dentes afiados. Ponto. Ponto. Ele se aproximou e sussurrou algumas palavras. Ibajus. MJSKGWKD. Que.é. Dufkof. Erfikfid. Ajgudfx. TPJSRJS. Odikfkd. Ponto. 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 Então sente o frio da água, enquanto sente uma dor intensa nas costas a tal ponto que desmaia de dor. Ponto. 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 Acorde. 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 Ponto. Shenji rapidamente abriu os olhos alarmado, pois uma voz o acordou. Ele estava deitado, com algumas bandagens no corpo, ao lado de um homem mais velho. Ele estava em uma espécie de cabana com esteiras e paredes cheias de desenhos e símbolos estranhos. Estranho para ele, desconhecido. Vejo que você finalmente está acordando. É óbvio que você tem o sono pesado, disse o mais velho Shenji. O que estou fazendo aqui? Capítulo 6. Uma semente plantada. Desconhecido, vejo que você finalmente está acordando, disse um pônei mais velho que tinha uma máscara um tanto assustadora. Shenji rapidamente tentou se afastar, mas a dor intensa em seus braços ao tentar se mover o impediu. Desconhecido, não se mexa, suas feridas ainda não sararam, disse o pônei mais velho, sentando e fazendo deitar onde estava, que era uma espécie de colchão feito de lã e tecido decorativo. Shenji, onde estou? Ele estava nervoso e com medo de estar em um lugar que não conhecia, além de estar sozinho com um velho pônei que não sabia de suas intenções. Desconhecido. Estamos em Kokozoba, região do Delta, ele disse calmamente. Shenji, Kokozoba? Região Delta? Não estou em Equestria? Pensou o garotinho surpreso. Desconhecido, vejo pela sua cara que você não conhece as cidades nem as regiões, certo? Disse o velho pônei analiticamente, ao que o pequeno humano apenas acenou com a cabeça. Bem, mas primeiro vou me apresentar. Você pode me chamar de Shozumitsu Shijibata, disse o pônei mascarado, que tinha uma roupa estranha com uma pantera negra esculpida do lado esquerdo da roupa, enquanto do lado direito está uma criatura que nunca vi, como se fosse uma espécie de cobra com bigodes e garras. Shenji, e eu sou Shenji, disse ele, estendendo a mão, o que deixou o velho estranho Shozumitsu. Shenji. Depois de 20 minutos com a mão estendida, Shenji decidiu abaixá-la, e então ele se viu, vendo que um de seus braços estava completamente enfaixado, ambas as pernas também estavam nas mesmas condições e seu tronco estava um pouco enfaixado, mas não tanto quanto as pernas dele. Shozumitsu, ainda não entendo como você chegou nesse estado. Não é muito bom encontrar uma criança com braço e pernas quebrados, e costelas quebradas e uma pancada na cabeça, e mais ainda flutuando em um rio como perigoso como o rio Nombare, e ainda por cima permanecer vivo. Ele mencionou de uma forma que pedia algumas respostas. O pequeno humano ainda estava confuso, sua cabeça começou a doer e de repente ele se lembrou de tudo. Shenji, mãe. O menino gritou e rápido tentou se levantar o mais rápido possível. Tenho que ajudá-la.
antes que a machuquem. O garotinho chorou, chorando, preocupado com a mãe, mas foi parado com uma das mãos pelo velho que tinha um olhar sereno. Chozumitsu, calma. Ele disse, tentando evitar que ele se levantasse para que as feridas não reabrissem. Shenji, não posso ficar calmo. Devo salvar. Ele foi silenciado por um tapa do velho para fazê-lo ver a razão. Chozumitsu, rapaz, reaja. Acalme-se e não se mexa. Seus ferimentos são sérios demais para você tentar se mover livremente. E se você quer salvar sua mãe, primeiro você deve se curar. Disse o mais velho sério, acalmando um pouco o pequeno, surpreendentemente. Bom, agora me dê alguns minutos, ele disse para sair e entrar em um quarto por uma parede que moveu-se. Depois de alguns segundos o homem trouxe um bule e 2 tigelas aqui, disse ele, derramando um líquido verde na tigela que, embora possa não parecer, tinha um cheiro bastante doce, por assim dizer, é o chá verde da pradaria do norte. Com isso você poderá curar melhor seus ferimentos e irá mantê-lo em uma melhor estabilidade mental para contar sua história, disse o velho enquanto o menino simplesmente pegava a tigela de forma um tanto estranha, já que ele nunca tinha visto nada parecido. Então viu o velho simplesmente colocar a tigela com o líquido nos lábios, ou no caso a máscara, lentamente para beber o líquido. Desculpe por não ter copos. Os 2 últimos estavam quebrados com os anteriores terremoto. Agora que você está calmo, conte-me como você passou de estar com sua mãe para um estado próximo à morte, ele disse enquanto observava o menino terminar a tigela de uma só vez. E era algo grande. Shenji, bom, eu e minha mãe éramos de raças diferentes. Ou seja, ela pertencia a uma raça diferente da espécie dele. Disse o menino, contando a explicação do que era a Equestria, a floresta Everfrey, a magia feiras, os pôneis, seus regulamentos e como viviam. O velho ficava cada vez mais surpreso com cada palavra que dizia, a ponto de pensar que eram apenas alucinações do menino devido ao golpe na cabeça traiço. Minha mãe sempre me disse que só tentará me relacionar com os animais da floresta, que quando me conhecerem me protegerão, mas que se eu visse outros como ela, algum pônei terrestre, Pégaso, unicórnio ou qualquer outra espécie que não fosse ela fora os animais, eu me esconderia porque para coisas do passado, os humanos são proibidos, e eu não saberia o que eles poderiam fazer comigo se me encontrassem, disse o menino, lembrando o motivo pelo qual ele não poderia ir brincar com os outros potros que ele viu na floresta, ou ir para a escola como os outros potros. Chozumitsu, criança. É muito difícil para mim acreditar nessa história. Disse o velho, mas o que você diz é verdade. Então possivelmente você foi Onkoku no Hakuen, disse o velho sério e ao mesmo tempo com esperança. Enquanto o garoto estava confuso. Garoto, você quer salvar sua mãe, certo? Shenji assentiu automaticamente com algumas lágrimas nos olhos. Chozumitsu, bom. Então serei seu professor de agora em diante. Quando suas feridas sararem, prepare-se porque o treinamento que vou te dar será como a representação do próprio inferno. Seus ossos vão quebrar como o vidro, seus órgãos serão dilacerados como se tivesse sendo atacado cachorros famintos, e sua carne queimará até virar pó. Mas se você quiser praticar a arte da espada, você suportará essa dor. Se quiser salvar sua mãe e libertá-la das correntes que devem prendê-la neste momento, você terá que treinar, como nunca fez antes, disse o velho, levantando-se e mostrando a bainha de uma espada muito longa, e talvez então, eu a veja novamente.
Shenji simplesmente viu o homem ao lado daquele casulo grande. Ele se sentiu muito preocupado com a mãe, mas também sentiu uma grande raiva. Ele irá por causa do que fizeram com ele. Ele imaginou o que eles estão fazendo com ela, e sem ele perceber, o menino plantou uma sementinha em seu coração. Uma semente de ódio. Ódio por quem tirou sua mãe dele. Ódio por quem o deixou sem nada. Ódio por Equestria por não deixá-lo viver em paz. Vou salvá-la. Devo salvá-la deles. Devo salvar minha mãe de Equestria.